Por que o Brasil avançou pouco na questão das drogas, na sua opinião? E a gente vê tanta gente presa com pequenas quantidades de maconha. Vários países já discutindo, tem vários. Os Estados Unidos, né, estão praticamente legalizando a maconha, o consumo recreativo da cannabis em praticamente todos os estados. Por que o Brasil está tão atrasado nessa discussão? É uma excelente pergunta, e concordo, a gente avançou pouco. O Brasil é um dos únicos países da América do Sul que ainda criminaliza o porte para consumo. A grande maioria dos países da região isso já foi descriminalizado, vários países já trabalhando com produção, inclusive, de cannabis medicinal, quer dizer, avançando a passos largos e olhando, inclusive, para os efeitos na área carcerária. A guerra às drogas, né, ela é uma ideologia muito profunda, uma ideologia que os Estados Unidos e poucas coisas houve consenso, né, na Guerra Fria, principalmente ali a partir dos anos 70. Uma delas era a ideologia da guerra às drogas, que era uma ideologia de que você deveria dispor de todo o seu aparato militar e econômico para erradicar as drogas do mundo. Essa foi uma aposta que não só deu errado, porque as drogas não foram erradicadas, como prejudicou profundamente as populações mais pobres, que foram presas, que foram assassinadas, e nenhum continente foi mais prejudicado que a América Latina, né? Porque o palco da guerra às drogas foi aqui, porque foi aqui que os cartéis se armaram de volta, né, para enfrentar essa uma espécie de corrida armamentista, né, em grande medida financiada pelos Estados Unidos, entre os estados e o crime organizado, e que causou perdas humanas, perdas, enfim, gigantescas para a nossa região. E em vários lugares, acho que houve um despertar para começar a enfrentar isso. Mas é muito difícil, porque a gente teve gerações que se criaram como essa sendo a única alternativa, né? Não tem outra. Né? E isso afetou a ciência, né? Então não podia pesquisar sobre isso. Afetou, para mim, uma das mais profundas expressões disso é quando o Tribunal de Justiça de São Paulo e alguns tribunais, depois o Supremo reverte isso, proíbem a marcha da maconha. Porque a democracia ela não é um regime das maiorias, ela é um regime que permite que as minorias se tornem maiorias. Né? Então, você protestar pacificamente para mudar uma lei é algo completamente essencial dentro da democracia. Então, a marcha, você tem uma marcha que não é uma marcha para as pessoas consumirem ou fazerem apologia, etc. É uma marcha para as pessoas pedirem uma mudança legislativa. Isso ser proibido mostra, né? Esse para mim é um exemplo. O outro exemplo é a maneira como o judiciário trata os casos de droga. Né? Se uma pessoa é pega com um radinho numa favela, essa pessoa automaticamente vai ser processada por tráfico e associação de drogas. Né? Em todo o direito brasileiro, você vai precisar de uma série de provas, etc., tal, mostrar a relação. Quando chega em drogas, a Constituição é suspensa, principalmente nas favelas. Né? E aí pode invadir as casas, pode prender sem prova, pode prender por presunção, pode prender uma pessoa que tem uma pequena quantidade e dizer que aquela pessoa só está sendo presa como traficante porque ela mora na favela. Então você tem uma ideologia de verdade por trás disso que é muito presente no Brasil. Né? E eu acho que aí de novo, a gente precisa de um esforço político para conseguir mudar isso. E espero que o Brasil possa sintonizar melhor com o presidente Petro, com, enfim, mesmo o presidente da Argentina, enfim, vários lugares na região que tem, e com o que está fazendo os Estados Unidos, que tem mudado a política de drogas. O Pedro, uma questão importante, né? Você falou, o Brasil é um dos poucos países que ainda criminaliza o porte para consumo. Mas tem uma questão racial aí, né? Quer dizer, porque se a pessoa de classe média alta, branca, for pega ou parada numa blitz com uma pequena quantidade, ela dificilmente vai ser presa, né? Totalmente. Eu tenho um artigo, no livro, tem um pedaço, né, do livro que a gente fala isso, né, mas que é essa ideia de que negro é traficante, branco é usuário. Né? Isso não é uma força de expressão, quer dizer, isso aparece claramente em processos. Você tem sentenças e sentenças de juízes no Rio de Janeiro e em outros lugares dizendo, olha, porque essa pessoa foi pega com uma pequena quantidade e ela mora numa região de favela, e essa região de favela é dominada pelo tráfico, portanto, ela não poderia
ter essa quantidade se ela não fosse traficante. O que, na verdade, existe consumo e venda de drogas tanto na favela quanto fora da favela. Né? É evidente, isso faz parte da vida humana, né? E está aí presente. E a guerra às drogas não alterou em nada. Se alterou alguma coisa que piorou a qualidade, aumentou os riscos de vida e aumentou a violência. Né? Mas não diminuiu, não melhorou em nada a saúde das pessoas. Né? E é sempre marcado por essa questão racial, por uma questão de desigualdade profunda, né, que de novo, nenhum outro ramo do direito admitiria um juiz falar: eu estou colocando essa pessoa como traficante e dando uma pena de 5, 8, porque aí vai associação, etc., só por causa do endereço dessa pessoa. Tem nenhuma outra coisa no processo que diferencie do processo que logo antes ele julgou, declarou como usuário e não deu pena de prisão. Nada, só o endereço da pessoa na favela. E aí, claro, também se é negro, também. Então, isso é algo que é brutal, que corrói, né, a nossa capacidade de existir como um país democrático e que precisa ser questionada de frente. Pedro, eu vou colocar aqui um momento que eu acho que foi de bastante sofrimento na sua vida, quando você foi alvo de fake news nessa questão das drogas, inclusive aqui. Bom, você foi tema, né, protagonista de uma capa de Veja em 2010, quando houve a eleição Dilma versus Serra, e a Veja fez uma capa assim: não aguento mais receber pedidos da Dilma e do Gilberto Carvalho para fazer dossiês. Eu quase fui preso como um dos aloprados. Pedro Abramovay, atual secretário nacional de Justiça. E aqui, quer dizer, eu achei essa capa aqui, está num artigo do Reinaldo Azevedo, de 2020. Será que o governo Dilma demitiu Abramovay por causa de sua opinião sobre drogas? Enfim, mas como é que foi isso? Quer dizer, por que você foi envolvido nessa trama? Como é que foi essa experiência de ser alvo de uma fake news vindo de um veículo que naquele momento era bastante importante? Foi brutal, e acho que tem muito a ver com a minha falta de vontade de voltar para a administração pública, por exemplo. Quer dizer, você ter uma acusação completamente falsa, sem nenhuma base na realidade, sem nenhuma, né, etc., dizendo, quer dizer, e fantasiosa, e a Veja ela trabalha com muita, na época, né, o que era a Veja na época, que era uma revista profundamente, que tinha do antipetismo, né, o seu grande... Essa é a capa da Veja uma semana antes da eleição da Dilma, né, então eles queriam fazer disso uma bala de prata. E eles brincam, quer dizer, manipulam as coisas de um jeito, eles até colocam de um jeito como se eu, assim, não, ele não fez nada de errado, mas ele estava reclamando de pressão, coisa que nunca aconteceu, assim, uma alucinação completa, né, de que, imagina que Dilma, Gilberto Carvalho pedir para fazer dossiê, etc., coisa que é completamente fora da realidade, nunca aconteceu, e que não tinha prova, não tinha áudio, não tinha nada, não tinha, era uma coisa enfim, brigas ali internas e que a Veja adorava usar isso para manipular situações. Mas isso foi muito, e acho que é importante também para mostrar que fake news não é um fenômeno só da internet, né? Ou que órgãos de imprensa são, né, bem estabelecidos, são o grande remédio contra as notícias falsas. Notícias falsas existem, tem viés político, claro, né? E existem há muito tempo, independentemente da internet. A internet amplifica isso, etc. Nesse caso, eu lembro até que foi, quer dizer, as respostas no Twitter, quer dizer, a hashtag Vejamente, naquela época, que nem era, depois virou uma hashtag muito conhecida, mas virou, entendeu? Trend Top. Teve um papel importante para mim, acho que as redes sociais, de dizer: olha, isso é mentira. O caso não teve nenhuma, as TVs não deram o caso, né, o próprio Serra, que era o adversário, não usou isso, de tão fantasiosa que era a denúncia. Mas aquilo deixa marcas muito profundas na gente, quer dizer, você, bom, eu tinha 30 anos de idade, e ser exposto, né, o começo de uma carreira ali, já estava 8 anos no governo, mas, como diz, da minha carreira, da minha experiência profissional e tal, e ser exposto dessa maneira foi algo que enfim, de fato... mostra mais, e eu fiz questão de fazer isso na época. Acho que isso nunca abalou a minha fé na liberdade de imprensa, na importância de existirem veículos que, enfim, não são perseguidos, etc. Acho que e mostra, inclusive, isso, quer dizer, mentiram, teve reação, etc. Minha vida pôde continuar por uma série de razões, né? E acho que essa matéria que ficou muito, assim, até dada o seu caráter tão fantasioso, esquecida no passado, mas as marcas na gente, na vontade de se estar na administração pública, ficam para sempre.